E aí, pessoal, aqui é o professor William de Filosofia. Estamos hoje aí mais uma aula aí para nós falarmos um pouco da história da filosofia no Ocidente. Estamos terminando já o segundo período da filosofia antiga, que é o período antropológico ou período humanista, tá? Essa é a penúltima aula sobre esse segundo período e nós estamos aí na nossa aula de número 40. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a escola cirenaica e vamos falar sobre o criador aí dessa escola, que é o Aristipo de Cirene. Lembrando que nós estamos agora falando das escolas socráticas, ou seja, são aqueles autores que tiveram contato direto com Sócrates e fundaram ali movimentos filosóficos com base ali, digamos assim, na sua convivência com Sócrates. Então, depois da morte de Sócrates, pessoal, nós tivemos ali uma série de autores de escolas que desenvolveram suas filosofias ali pela Grécia, tá? Nós começamos falando lá dos autores assim que não eram propriamente filósofos, né, como Xenofonte, por exemplo, que era um historiador. Falamos também da escola megárica lá, falamos da escola cínica e hoje vamos falar um pouquinho ali da escola cirenaica. Então aí, pessoal, na escola cirenaica, o principal ali, fundador dessa escola é o Aristipo de Cirene. O Aristipo de Cirene foi aluno, né, ele foi discípulo do Sócrates, conheceu Sócrates ali diretamente. O Aristipo nasceu por volta de 435 e faleceu ali por volta de 356. Temos uma imagem ali de como teria sido o Aristipo, tá? Então ele é o fundador da escola cirenaica. Foi discípulo de Sócrates, como eu já falei, então ele teve contato direto com Sócrates. O Aristipo, assim, é um dos discípulos ali, de certa forma, eu acho que mais, talvez assim, que se diferenciam ali daquele ensinamento socrático, mas o Aristipo ali, ele carrega ainda uma imagem muito forte ali da figura do Sócrates, tá? O Aristipo veio lá de Cirene, uma cidade grande, badalada, movimentada. O Aristipo era um cara que gostava muito de dinheiro também e tal, e ele acabou indo para a Grécia ali e ele aprendeu, né, digamos assim, com Sócrates, tá, o valor da virtude, essas coisas e tal, mas tudo ali do jeito dele, tá? A gente já vou contar algumas histórias ali sobre eles, né, daí você já vai vendo como que pensava mais ou menos o Aristipo. O Aristipo desenvolve uma escola, que é a escola cirenaica, bem interessante e bem legal também. Tá? Depois da morte de Sócrates, ele ensinou em várias cidades da Grécia. Então Aristipo ali foi para vários lugares da Grécia, onde ele ensinou ali a sua filosofia, né, com base naqueles ensinamentos do Sócrates, por mais que o que ele vem trazer ali seja um pouco diferente daquilo que o Sócrates pregava. Parece que o Aristipo também ensinou lá em Siracusa, lá pro ditador lá da época, né? Se não me engano, acho que era Dionísio o nome dele, não tenho certeza agora. Mas o Aristipo ele ensinou assim em várias escolas e vários lugares lá da Grécia. Tá bom? Atribuem ao Aristipo diversas obras, incluindo uma obra chamada História da Líbia, mas não se sabe certamente se todas essas obras realmente pertencem a ele ou não, porque na verdade também não sobrou praticamente nada. O que a gente tem ali do Aristipo é muito pouco, né? A gente tem mais ali os relatos ali do Sexto Empírico, do Diógenes Laércio, do Platão e do Aristóteles sobre o Aristipo. E igual a outros movimentos filosóficos, é difícil diferenciar a doutrina de Aristipo da de seus seguidores. Então, não sei se vocês lembram, a gente já falou sobre diversas escolas e movimentos filosóficos, que é difícil você saber o que é realmente inventado, desenvolvido ali pelo criador da escola e o que foi desenvolvido ali pelos seus discípulos, né? Eu falei sobre isso a primeira vez lá com o Pitágoras. É difícil você saber o que é realmente inventado pelo Pitágoras, as obras, as ideias e tal, e o que é dos discípulos do Pitágoras, né? Que muitas vezes colocava as obras no nome dele. O Aristipo é a mesma coisa. É difícil saber o que é realmente do Aristipo e o que é dos discípulos dele, tá? E tem mais uma confusão histórica aqui muito complicada, tá? O Aristipo ele tinha uma filha chamada Arete, tá? E essa Arete, ela teria ensinado as doutrinas do pai, né? O pai dela é o Aristipo. Aristipo o Velho é o pai da Arete, tá? A Arete teve um filho e ela colocou o nome do filho, o mesmo nome do pai dela, ou seja, Aristipo. Ele ficou conhecido como Aristipo o Jovem. E daí muitos autores ali se perguntam, né, se a doutrina é realmente do Aristipo o Velho ou do Aristipo o Jovem, tá? Então, a princípio, fica naquela tríade ali, mais ou menos, né, da escola cirenaica,
Cirenaica, que passa ali pelo Aristipo o Velho, Arete e o Aristipo o Jovem, né? Então as doutrinas teriam saído mais ou menos ali dessa tríade. Os testemunhos de Platão, Aristóteles e Espeusipo, todos esses são autores que nós vamos ver ali na sequência, tá? Tendem a atribuir ao primeiro Aristipo as doutrinas da escola, ou seja, eles acreditam que as doutrinas ali da escola cirenaica, a filosofia da escola cirenaica, é pertencente, digamos assim, ao Aristipo o Velho. Foi ele que desenvolveu essas ideias e essas teorias, tá? Agora, né, falando um pouquinho mais ali do pensamento, da filosofia das ideias, né, de maneira similar à dos megáricos e dos cínicos, a investigação teorética passa para segundo plano, tá? Então a gente viu lá no movimento lá megárico, no movimento cínico, que eles não estavam tão interessados assim na questão teórica, mas eles estavam mais interessados assim num estilo de vida. Na verdade, eles estavam mais interessados ali numa questão ética, numa questão de comportamento, né? A escola cirenaica é a mesma coisa. Eles não estão tão interessados assim na questão da matemática, do cosmos, do universo. Eles estão mais interessados assim na questão da felicidade do homem. Então o problema principal aqui nessa escola é o da felicidade e da conduta moral, ou seja, como que o homem deve agir e como que o homem faz para ser feliz. Essa é a preocupação dessas escolas socráticas, tá bom? Então a ética da escola cirenaica, o que é ética? Ética é aquela área da filosofia que estuda o comportamento humano. Quando a gente fala de ética, estamos falando de comportamento humano. Então a ética da escola cirenaica compreendia a física e a teoria do conhecimento. O que é a física aqui nesse sentido? A física é a composição do mundo, a composição das coisas. Essa não era a preocupação principal da escola cirenaica, como eu já falei, mas para explicar a teoria ética da escola cirenaica, a gente vai ter que falar um pouquinho da maneira como eles concebiam fisicamente as coisas. E também em relação à teoria do conhecimento. O que é teoria do conhecimento? É a maneira como o homem conhece as coisas. Então, física e teoria do conhecimento são essenciais para a gente entender a ética da escola e do pensamento cirenaico. Então, segundo Sêneca, o Sêneca é um filósofo estoico que nós vamos ver lá no finalzinho da Antiguidade. O Sêneca já está ali no início da era cristã. Tá? Segundo Sêneca e Sexto Empírico, também é outro filósofo, o Sexto Empírico é um filósofo do ceticismo, que nós vamos ver mais para frente também. Segundo eles, a ética cirenaica era dividida em 5 partes. Então eles fizeram um estudo ali da escola e do movimento cirenaico e dividiram a ética, né? Ou seja, aquela ciência que estuda o comportamento da escola cirenaica, em 5 partes principais. Então, quando se fala ali na escola cirenaica, tem que se levar em conta essas 5 partes ali para se entender o que eles estão, digamos assim, querendo, né, dizer ali com a questão da felicidade, do comportamento humano, etc. Tá? Então, essas 5 coisas aí que a gente tem que saber é o seguinte, tá? Das coisas que são de desejar e evitar, ou seja, o bem e o mal. Então a primeira coisa para a gente entender a ética cirenaica é saber quais coisas nós devemos desejar e quais coisas nós devemos evitar. Então isso tem a ver com o bem e com o mal. O bem provavelmente é tudo aquilo que a gente vai ter que desejar, aquilo que a gente pode desejar e que não nos faça mal. E o mal é tudo aquilo que a gente tem que evitar. Tá? Então essa é a primeira coisa que a gente tem que saber ali da escola e do movimento cirenaico. Segundo, das paixões. O que é paixão? Paixão é o sentimento ou a maneira como você sente as coisas. Então, além de saber o que desejar e o que evitar, a gente tem que saber também como funciona esse sentimento, tá? Das ações. Como o homem deve agir, o que ele deve fazer, né? Sabendo o que é o bem e o mal, o que a gente deve fazer, como a gente deve agir. Daí o quarto, né, a quarta parte ali da ética cirenaica é a seguinte, das causas, fenômenos naturais. Então aqui a gente já vai começar a entrar na área da física para tentar entender o que é o fenômeno, o que é o mundo e como nós devemos nos relacionar com o mundo. E por último, que daí já é a parte lógica, a parte da teoria do conhecimento, a ética cirenaica também vai passar pela questão da verdade. O que é a verdade? Qual que é a concepção que eles têm da verdade, ok? Quando a gente fala na questão de bem e mal, a gente não pode esquecer que isso é uma herança de Sócrates, tá? Porque é o Sócrates que vai dizer o que é o bem, tá? O mal a gente sabe que é a ignorância, o bem é o conhecimento, é a ciência, digamos assim, é isso que o Sócrates vai trazer. Se vocês tiverem dúvidas ali sobre a filosofia e o pensamento do Sócrates, voltem lá nas minhas aulas sobre Sócrates, que eu trago isso detalhadamente, tá?
Então agora tratando dessa questão ética ali, daquelas 5 partes ali que eu trouxe para vocês, tá? O que a gente pode esperar ali da filosofia e do pensamento cirenaico, tá? Na teoria do conhecimento, Aristipo se inspira em Protágoras. Então, mais uma vez, o que é teoria do conhecimento? É toda a teoria e forma, digamos assim, que mostra como o homem conhece as coisas. E o Aristipo, ele se inspira no Protágoras. Lembra lá do Protágoras, o sofista? Eu tenho uma aula inteirinha completa lá sobre o Protágoras, né? Dá uma olhadinha lá nos sofistas que vocês vão ver. Mas eu vou relembrar algumas coisas ali para vocês, tá? O Protágoras, ele vai dizer lá que o homem é a medida de todas as coisas. Então Protágoras vai trazer a ideia de que a verdade é relativa ao homem. Tá? E aqui o Aristipo pega mais ou menos essa ideia, tá? Por Aristipo, o critério de verdade é a sensação. O critério de verdade é aquilo que você sente. Eu não tenho como dizer para você que você está errado pelo que você sentiu. Por quê? Porque eu não tenho como saber o que você sentiu. Cada pessoa sente uma coisa de forma diferente. Eu não tenho como dizer que ela está errada em relação ao sentimento dela, tá? Eu só posso falar dos meus sentimentos. Você tem que falar dos seus sentimentos. Eu não posso falar por você. É claro, eu posso imaginar como você se sente, como você vê as coisas, como você vê o mundo, mas eu não tenho certeza absoluta do que realmente você sente. Isso é só você que sabe, tá? Então, o critério de verdade é a sensação. Lembrando que sensação tem a ver com os sentidos. O que você vê, o que você escuta, o que você olha, o que você sente, é teu, é particular teu. Eu não tenho como saber disso, tá? A sensação é sempre verdadeira, tá? Então eu não posso dizer para você assim que você está errado naquilo que você sentiu. Mais uma vez, eu não tenho como dizer o que você sente. Então se você me disser agora, por exemplo, eu tô com calor, eu digo, eu tô com frio, eu não tenho como dizer que você está errada, porque a sensação é tua, tá? Então a sensação é sempre verdadeira, porque ela vai partir de dentro de você. É só você que pode dizer se a sensação é verdadeira ou não, tá? Então é essa ideia também ali que o Aristipo vai trazer também ali para o pensamento cirenaico. A verdade, o que é a verdade? A verdade é relativa a cada pessoa, tá bom? Isso aí já é uma coisa que não tem muito a ver ali com o ensinamento do Sócrates, tá? Porque o Sócrates ele vai defender aquela verdade absoluta, aquela verdade ali que é para todos, né? Que a alma é a essência do homem de igual maneira ali para todos os homens. E o Aristipo que já traz essa ideia um pouco mais relativista, já é um pouco diferente, tá? Então Aristipo também vai trazer a ideia que nós só temos acesso ao fenômeno. O que é o fenômeno? É tudo aquilo que aparece, é tudo aquilo que pode ser visto. Eu não posso chegar na essência das coisas, não posso chegar na essência das coisas. A única coisa que eu tenho acesso é aquilo que me aparece, aquilo que me aparenta, tá? E isso se distancia bastante também da filosofia do Sócrates, tá? Então essa teoria ali da escola cirenaica, ali do Aristipo, ela afirma a existência de 2 movimentos, e aqui faz parte a teoria do conhecimento, tá? Como que nós conhecemos as coisas? Nós conhecemos as coisas a partir de 2 movimentos. Há um movimento, né, que ele chama de potência ativa, que faz parte do objeto, e há um outro movimento que chama potência passiva, que faz parte do sujeito. Então esses 2 movimentos, um movimento que vem do objeto e um movimento ali que de certa forma vem do sujeito, também é aquilo que gera o conhecimento. Ou seja, o objeto tem uma potência ativa e o sujeito tem uma potência passiva, tá? Então, quando você gera o choque entre essas 2 potências, esses 2 movimentos, é aí que gera o conhecimento, tá? Este movimento gera a sensação e o objeto sensível, tá? A sensação faz parte do sujeito, é o sujeito que sente. O que é sensação? Tato, olfato, paladar, a audição, tá? É isso aí. Então, todos os sentidos fazem parte da sensação. E isso faz parte de quem? Do sujeito, tá? Já o objeto sensível, isso faz parte, obviamente, do objeto. Mas o objeto só é percebido a partir de certas qualidades, como cor, odor, cheiro, brilho, etc, tá? Então essa é uma coisa bem interessante também, tá? A sensação é aquilo que o sujeito tem. Tá? Já a questão do objeto sensível é todas aquelas qualidades ali que eu tiro do objeto, que de certa forma tem a ver com os meus sentidos também. Tá? Só existe sensação e objeto sensível no encontro entre eles. Só existe sensação quando
a potência passiva encontra a potência ativa do objeto. Só existe sensação e objeto sensível no momento que há o encontro entre os dois. A partir da hora que acabou o encontro, nenhum dos dois mais existe, porque o objeto sensível só existe ali para o sujeito e a sensação só existe ali para o objeto, tá? Meio confuso isso aí, mas é interessante. A sensação é também o fundamento dos estados emotivos do homem. Então o Aristipo aqui, ele vai trazer agora uma outra ideia, né? A gente tem que passar por essa teoria do conhecimento, que é justamente a ideia de como que é formado o conhecimento. Acabamos de ver, o conhecimento é formado pelo choque, né, de duas potências, a potência ativa e a potência passiva. Mas tudo isso tem a ver também com a forma como o homem se sente. Tá? Como que o homem se sente? Isso tem a ver justamente com essa forma aí, com essa sensação, digamos assim. A sensação é a maneira, de certa forma, como o homem ali vai se sentir em relação às coisas, tá? E é o que o Aristipo vai chamar de estados emotivos do homem. E para ele são 3 os estados emotivos do homem, tá? Há um estado emotivo para quem sente dor, há um estado emotivo para quem sente prazer e há um estado emotivo para quem não sente nem prazer nem dor, está ali no intermediário, não sente nenhuma coisa nem outra. Então toda a sensação, se ela for violenta demais, a sensação vai causar dor. Se a sensação for amena, for agradável, ela vai causar prazer. Se a sensação ali não for nenhuma coisa nem outra, ela não vai gerar nem prazer nem dor, pelo menos ali dentro dessa teoria ali do Aristipo, tá? E o que é o bem? O que é o bem? O bem para Aristipo consiste nas sensações agradáveis. O que é o bem? O bem é quando você se sente ali de maneira agradável, você tem sensações agradáveis, tá? Então essas sensações agradáveis para o Aristipo representam o bem. Estar bem, se sentir bem, é ter sensações agradáveis. Se você tem sensações de dores, tristeza, etc., isso aí não é o bem, isso aí não pode ser o bem, pelo menos na perspectiva ali do Aristipo, tá? As sensações agradáveis são atuais. Então ele afirma o seguinte, que essas sensações agradáveis, que para ele representam o bem, são coisas atuais, ou seja, você só sente agora, você só sente no instante e nesse momento, tá? Você pode ter uma ideia na tua cabeça, pensando assim, nossa, como aquele momento foi bom, como aquele momento foi gostoso, como foi legal, como foi massa tudo aquilo, né? Mas aquilo é só memória, aquilo não representa bem. O bem é o que você sente agora, é a sensação que você está sentindo nesse momento. É isso que é o bem, pelo menos ali na perspectiva do Aristipo, tá? Veja, isso aí é bem diferente daquilo que o Sócrates vai trazer. Para Sócrates, o bem, ele representa justamente o conhecimento, ali, o melhoramento do homem a partir da virtude. Aqui o Aristipo já está trazendo ali a questão do bem, mas numa questão corporal, numa questão sensitiva, tá? O fim do homem, ou seja, o objetivo do homem é o prazer e não a felicidade. Então aqui também, de certa forma ali, ele está indo, de certa forma, ao contrário ali, ao movimento, né, ao pensamento socrático, tá? Porque pro Aristipo, o que o homem busca? O prazer, o homem busca o bem, que são essas sensações agradáveis. O prazer é a sensação agradável, tá? E o prazer é sempre atual, é o prazer do momento, tá? É o prazer que você está sentindo agora, é isso que vale, tá? Não vale o que você já teve no passado, e também nem aquilo que você vai ter no futuro, porque você nem sabe que você vai estar vivo até lá, tá? O que vale é a sensação agradável de agora, do hoje, tá? E para ele, prazer e felicidade são coisas ali diferentes. O homem de maneira geral, o ser humano, busca o prazer e não a felicidade. Mas o que é essa felicidade aí para ele? Para o Aristipo, a felicidade é a soma dos prazeres passados e futuros. Como assim? Então o Aristipo ele vai trazer a ideia seguinte, que felicidade é quando você pega todos aqueles prazeres ali que você já teve no passado, tá? E também você pensa naqueles prazeres que você terá ainda no futuro, né? Pelo menos ali dentro da tua cabeça, o que você vai imaginar, o que você pode ser ou não. Isso é felicidade para ele, quando você consegue pensar em todos esses prazeres, né? Quando você pensa no futuro, se você tem uma perspectiva de vida, isso aí obviamente vai te trazer prazer, não é? Ou também, né, você pode pensar assim, eu não tenho futuro, né? Eu não vou fazer nada, eu vou sofrer, mas de repente você tem uma surpresa lá no futuro e você acaba tendo prazer, sendo feliz, etc. Para Aristipo, felicidade é a soma dos prazeres, mas isso não conta para a vida. Para ele, o que conta é o que você está sentindo agora, ou seja, é o prazer de hoje, de agora, desse momento, tá? O Aristipo
ele afirma, né? Não se deseja a felicidade, e sim o prazer particular. Você não está interessado, né, naquele prazer ali que já passou, porque já era, ele já passou, ele está só na tua memória, tá? Você tem uma memória fraca desse prazer aí, você não consegue aproveitar ele na sua máxima potência, né? A máxima potência é o que você está sentindo agora, tá? Então, o homem não busca essa felicidade, o homem busca o prazer particular, ou seja, aqueles prazeres proporcionados ali no momento, e assim vai a vida. Todo dia ali você buscando um prazer, uma sensação agradável, tá? Por Aristipo, só existe prazer no instante, só existe prazer agora, nesse momento, exatamente neste momento. O prazer do instante é gerado justamente por causa daquelas sensações agradáveis que você está sentindo agora, e é isso que é o bem na perspectiva dele, tá? O que vale então é o que você está sentindo hoje, tá? Para ele, para a filosofia dele, a gente percebe então que deve-se valorizar o instante. Você tem que valorizar o hoje, você tem que valorizar o agora, porque o passado já era, né? E o futuro você nem sabe se você vai ter. Então é hoje que você tem que ser feliz, é hoje que você tem que aproveitar as coisas, tá? Mesma coisa, tem pessoas que falam assim, eu vou trabalhar minha vida inteira, e quando chegar lá na velhice eu quero me aposentar, eu quero viajar. Tá vendo? A pessoa vai deixar para viajar lá no final da vida, e ela nem sabe se vai chegar lá no final da vida, né? Agora a gente tá passando por esse momento de pandemia ali do coronavírus e tal. Quantas pessoas ali que não estavam ali do meu lado que falaram assim, quando eu me aposentar eu vou viajar. E no final essas pessoas morreram, né? E não viajaram, não fizeram absolutamente nada, tá? Então esse é um problema. Por que você não viaja hoje? Por que você não viaja agora? Por que você vai deixar lá pra frente, lá pro futuro? Lá na frente eu quero me casar, eu quero ter filho. Por que você não faz? Se é isso que você quer, por que você não faz agora? Por que você vai ficar esperando lá pro futuro, né? Porque você não sabe se vai ter futuro. Então, essa é a questão. O Aristipo traz que nós devemos valorizar o instante. Valorize o agora, tá? Não deixe para amar amanhã. Ame hoje, tá? Não deixe para ser feliz amanhã. Seja feliz hoje, tá? É isso ali que o Aristipo tá trazendo, tá? É uma coisa bem interessante ali para vida. Não adianta você ficar também ali pensando no que você já teve no passado. Você pensa assim, nossa, aquela época foi tão boa. Cara, você tá vivo agora, mano. Então, tenta criar uma época boa agora, esquece do passado e para de pensar no futuro, viva o hoje, viva o agora. É isso que o Aristipo tá trazendo. Olha o que ele fala, Só o presente é nosso, só isso que tá aqui agora é meu, tá? É nosso. Não o momento passado, nem aquele que aguardamos, porque um está destruído e do outro não sabemos se existirá, tá? Então é isso, né? O passado está destruído e o futuro a gente não sabe se vai ter. Então o que você tem é o agora, é o hoje, é esse instante. Então aproveite o hoje, tá? Não se deve chorar pelo passado, nem atormentar-se pelo futuro, tá? Tem pessoas ali, pessoal, que vivem presas ao passado. E tem pessoas ali que só pensam no futuro, só pensam no amanhã, mas nem sabe se vai ter amanhã, tá? E também fica vivendo aquele passado ali, pensando no marido, no namorado, no emprego, fica falando assim, naquela época era tão bom, era tão legal. Aí como era boa a época antes da pandemia. Pô, mas você tá vivo, tá aí, cara, aproveita o hoje, aproveita o agora, tá? Então essa é a ideia, não fica chorando pelo passado e nem se atormentando pelo futuro também, tá? A gente não sabe como é que vai ser o futuro. Às vezes você imagina que vai ser uma coisa e no final você chega lá, é outra, né? Se você tiver a sorte de chegar lá ainda, tá? O Aristipo fala que não se deve desejar um prazer maior do que aquele que o presente te proporciona, tá? Então a gente pensa assim hoje, cara, eu tô bem, tô feliz, tô alimentado, tô aqui em casa e tal, né? Pode parecer pouco, porque você queria mais. Eu queria um carro, eu queria, sei lá, né? Eu queria estar na praia, eu queria estar viajando, sei lá, eu queria estar em qualquer outro lugar, mas né, se hoje você está bem, hoje você está tranquilo, então agradeça o dia de hoje, agradeça esse prazer aí que você teve, esse pequeno prazer, tá? Quando a gente fala em prazer ali para a filosofia, muita gente pensa assim que prazer é só sexo, prazer é bebedeira, é ir pra balada, mas não, prazer é você se sentir bem, o prazer são justamente sensações agradáveis, né? Se você se sente bem ao lado de uma pessoa, se você se sente bem sozinha, se você se sente bem escutando uma música, jogando um videogame, mexendo no celular, cara, agradeça por você ter isso, porque você tem que aproveitar esse prazer, por mais que pareça pouco para você, muita gente gostaria de estar no teu lugar, né? Então acho que essa é a grande ideia, tá? Seja feliz pelo que você tem agora, tá? É essa a ideia. A virtude
é aceitar o prazer do instante. O que é virtude? Mais uma vez, virtude lá para os gregos é o melhoramento de alguma coisa. Virtude do homem é o melhoramento do homem. Para Aristipo, a virtude, ou seja, o melhoramento do homem, é aceitar o prazer do instante. Cara, se você vive o hoje sem ficar reclamando, cara, você já está melhorando como pessoa. Se você está contente com aquilo que você tem, isso já é uma coisa positiva para a tua vida. É claro, a gente tem que lutar por mais, a gente tem que querer mais. Eu quero melhorar meu salário, eu quero melhorar minhas condições de trabalho, eu quero isso também. Mas eu sou feliz pelo que eu tenho hoje, mas eu sei que a gente tem que lutar pela melhora também, tá? Mas mesmo assim, a gente tem que saber aproveitar o hoje, aproveitar esse prazer aí instantâneo, né, que o Aristipo traz, tá? A tradição, né, filosófica apresenta o Aristipo de humor constante e sereno, ou seja, o Aristipo era de boa, era sossegado, tá? Ele era corajoso frente à dor, indiferente à riqueza, que não desprezava, obviamente, né? Ele era frio e humano, tá? A gente viu na aula anterior o movimento cínico. Os cínicos desprezavam a riqueza, eles viviam naquele estado ali de mendicidade, de mendigos, tá? O Aristipo ali e os filósofos da escola cirenaica, eles não desprezam a riqueza nem o dinheiro, né? Inclusive, me parece até que o Aristipo, ele cobrava pelas aulas que ele dava, né? Ele deu aula em vários lugares, né? E isso aí também vai contra lá a filosofia do Sócrates, tá? O Sócrates nunca cobrou pelas aulas dele, e ele criticava justamente os sofistas, né? Porque eram sofistas quem cobravam por suas aulas. E o Aristipo fazia a mesma coisa. Aristipo, discípulo de Sócrates, ia lá e também cobrava pelas suas aulas. Então muita gente chamava o Aristipo de sofista, né? Por causa disso, tá? Também às vezes o Aristipo ali discutia com Platão, né? Os dois são discípulos do Sócrates, e às vezes quando Platão estava mais bravo, assim, digamos assim, né? Quando Platão se exaltava, ficava bravo ali numa discussão, diz que o Aristipo só falava o seguinte, né? Ele falava bem assim para Platão, ó, o nosso companheiro, Sócrates, falava de outra maneira, né? Então Aristipo bem de boa, bem sossegado, falava assim, não, o Sócrates não falava isso, o Sócrates falava de outra maneira, de outro jeito e tal, né? Então acho que essa é a ideia, tá? Então é isso, né, pessoal? Estamos aí na nossa penúltima aula sobre essas escolas socráticas, esses movimentos socráticos. Na nossa próxima aula, vamos falar de outros autores ali da escola cirenaica para a gente tentar entender melhor o que esse movimento traz, tá? Então a escola cirenaica ele vai defender que a busca do homem é pelo prazer e não pela felicidade. A felicidade representa a soma dos prazeres passados e também daqueles prazeres futuros, né, que você imagina como vai ser, tá bom? Mas o que a gente deve viver mesmo é o hoje, é o presente, porque é isso que a gente tem. O prazer, então, é uma coisa instantânea, é uma coisa ali que, de certa forma, você vai sentir ali naquele momento, tá? A gente vai ver outros autores mais pra frente que tratam da questão do prazer, como, por exemplo, lá o Epicuro, né? O Epicuro vai ter uma opinião bem diferente do prazer, né? O prazer como mais constante, assim, não essa coisa instantânea, imediata e tal. Tá? Então é isso, pessoal. Hoje falamos um pouquinho sobre o Aristipo. Na próxima aula, vamos terminar esse segundo período da filosofia, tá? E é isso. Daí a gente se encontra na próxima aula. Então, um grande abraço a todos. Nos vemos no nosso próximo encontro.